Se você acredita que nenhum pai deve lutar sozinho, curta agora e se inscreva. Essa história merece ser ouvida. Pai pobre, sem emprego, sem parente por perto. O mundo de Mateus cabia numa peça de 9 metros quadrados. Um colchão fino no chão. Uma mesa bamba com 2 cadeiras que gemiam. Um fogão que só acendia quando queria. Na prateleira de cimento, um copo rachado. Na geladeira, o vazio zumbia alto demais. Sobre a mesa, um pão de ontem e uma garrafa de água que parecia mais pesada do que ele aguentava naquele dia. Tomás, 7 anos, acordou com o barulho do caminhão do lixo e correu até o pai, descalço, os pés frios no piso. Pai, hoje tem pão com manteiga? Mateus pegou a faca cega e cortou o pão devagar, tentando que as fatias parecessem maiores. Espalhou água no fundo de uma frigideira. Pingou uma gota de óleo. Esquentou a migalha como quem esconde um truque. Tem pão quentinho, campeão. Tomás sorriu, como quem ganha presente caro. Mordeu com vontade. Fechou os olhos. O pai fingiu mastigar também, mas só molhou os lábios. O estômago roncou num barulho que ambos fingiram não ouvir. No canto, um guarda-roupa sem porta mostrava a verdade. 2 camisas surradas. Uma calça com joelhos gastos. O casaco do menino com um remendo em formato de estrela. Chovia fino lá fora. As goteiras riscavam o teto de marcas escuras. E uma bacia azul recebia a água com paciência antiga. Mateus virou o rosto para a janela. Observou a rua estreita onde as vizinhas batiam lençol e conversa. Já havia batido em porta de oficina, de depósito, de mercado. Resposta nenhuma. Quando perguntavam de experiência, ele respondia: tenho de vida. Riam. Vida não carimba a carteira. Sentou-se. O suficiente para um café? Talvez, se aceitassem troco miúdo. Mas café era luxo. Ali, o luxo era o filho dormindo sem dor de fome. Mateus olhou para as mãos calejadas, marcadas por serviços que não duraram. Pensou nos dias em que a esposa enfeitava a janela com fita colorida, antes da doença levar o riso dela e deixar silêncio nas gavetas. Respirou fundo, como quem engole uma onda. No fim da manhã, a chuva parou, deixando a rua com cheiro de barro e sabão. Mateus lavou o rosto, alisou o cabelo com as mãos molhadas, vestiu a camisa menos amassada. Tomás calçou o tênis aberto no calcanhar. Vamos, campeão. Hoje a gente vai vencer o dia. Juntos, disse o menino, segurando firme a mão do pai. Eles saíram, e a porta fechou com um estalo que parecia maior do que a casa. Na mesa ficou a migalha de pão, a garrafa meio vazia e o silêncio de quem sabe esperar. Se essa primeira imagem te tocou, compartilhe para que mais gente veja a coragem de quem segue em frente mesmo com tão pouco. Se você apoia quem transforma nada em algo, deixa seu like agora e segue essa jornada com a gente. No corredor úmido do prédio, seu Américo encostava na grade, rádio baixo no axé da tarde. Vai para onde com essa cara de chuva, Mateus? Procurar trabalho. Trabalho não cai do céu. O velho mordeu um palito de dente e apontou com o queixo. Mas dá para inventar uma reza. Mateus sorriu sem graça e seguiria adiante, quando Dona Ivone do 302 abriu a porta com o braço cheio de retalhos e um pote de botões coloridos. Menino, você tem mão boa. Já te vi arrumando o brinquedo do Tomás com arame e fita. Leva isso aqui. Para quê, Dona Ivone? Para fazer algo que renda. Pulseiras, chaveiro. O povo compra lembrança. Eu não tenho dinheiro, tenho material. Leva. No saco, restolho de linhas. Pai, dá para fazer coisa bonita. Mateus pesou o saco nas mãos,
Senti um calor pequeno acender no peito. Obrigado, Dona Ivone. Eu vou tentar. De volta ao quarto, improvisou uma mesa de trabalho com a tábua de passar e 2 caixotes. Esticou a linha. Mediu no pulso do filho. Inventou um nó, desfez, recomeçou. As mãos, acostumadas ao peso de caixa e ao cabo de enxada, precisaram aprender delicadeza. O fio cortou o dedo. O sangue carimbou de vermelho a primeira tentativa. Ele limpou na barra da camisa, soprou, sorriu. Vai sair campeão. Tomás observava como quem assiste filme. Posso ajudar? Segura a ponta para mim. Isso. Agora a gente puxa devagar, como quem puxa vento para dentro da casa. A tarde caiu. O quarto ficou dourado por 5 minutos, antes do cinza tomar de novo. Sobre a tábua, nasceu um círculo de conta simples, que parecia dizer uma palavra: coragem. Mateus fechou o fecho com cuidado. Passou no próprio pulso. Sentiu um peso novo, leve e firme. Primeiro, disse baixo, com uma alegria que tinha quase medo de aparecer. Fez mais 2. Um, com botões diferentes, que parecia riacho de criança. Outro, com miçangas alternadas, como pisca-pisca de Natal. Tomás provou todos, riu de dentes miúdos. A gente vai vender, pai. A gente vai. A gente vai tentar. Quando a noite chegou, Mateus alinhou as 3 peças na toalha mais limpa. Dobrou as bordas como se fosse vitrine. Lavou as mãos. Olhou cada unha. Aparou com tesourinha. Quis chegar na rua com um mínimo de dignidade. O menino adormeceu abraçado ao casaco de estrela. O pai cobriu. Beijou a testa. Apagou. Gente correndo para ônibus. Buzinas de carro. Vendedores gritando promoções. Mateus estendeu a toalha mais limpa que tinha sobre a calçada. Em cima, 3 pulseiras. 3 tentativas de transformar restos em comida. Pulseirinha da sorte, feita à mão, baratinha, moça. A voz saiu baixa, mas cheia de esperança. Uma mulher de salto olhou de cima a baixo e franziu a testa, como se a pobreza fosse sujeira que respingava. Um grupo de rapazes riu. Sorte? Quem compra lixo de fio velho? Mateus respirou fundo. Engoliu o nó que queria subir na garganta. Continuou. Pulseirinha da sorte feita à mão. Insistiu, mais alto, como quem insiste numa oração. 2 adolescentes pararam, pegaram uma peça com dedos zombeteiros. Parece brinquedo de feira. Riram, jogaram de volta na toalha. O coração de Mateus apertou. Cada riso era um prego fincado na dignidade. Mas ele não baixou a cabeça. Não podia. O sol do meio-dia queimava. O asfalto refletia calor como fogão. A garganta secava. Uma senhora de vestido florido parou perto dele. Tem água? Perguntou. Ele ofereceu a garrafa quase vazia. Deus abençoe, meu filho. Ela bebeu e seguiu sem olhar para as pulseiras. De repente, uma rajada de vento levantou a toalha. As miçangas soltas rolaram pela calçada. Mateus se ajoelhou no chão quente, recolhendo uma por uma. Para ele, cada bolinha era um grão de esperança. As pessoas desviavam os pés, chutavam sem querer. Ele agradecia baixinho quando alguma voltava para sua mão. Atrás dele, gargalhadas.
Olha o mendigo catando pedrinhas! Alguém gritou. O sangue subiu ao rosto. Ele queria desaparecer. Mas nesse instante ouviu um grito conhecido. Pequenas mãos pegando cada pedacinho, soprando a poeira, devolvendo ao pano. Não liga para eles, pai, disse ofegante. Eu gosto das suas pulseiras. Você é artista. Mateus sentiu o coração arder. As palavras do filho eram como água fresca em dia de seca. A vergonha virou força. Ele passou a mão na cabeça do menino. Sorriu torto, mas firme. As pessoas olhavam a cena. Alguns cochichavam, outros apenas seguiam andando. Para a maioria, era só mais um pobre com filho na rua. Mas para Mateus, era prova de que não estava sozinho. Ele ajeitou a toalha de novo, colocou as pulseiras no centro, agora com as mãos firmes. Tomás ficou ao lado, peito estufado de orgulho. Pulseirinha da sorte, feita à mão. Repetiram juntos pai e filho, como se fosse um coro contra a indiferença do mundo. E naquele grito duplo havia mais verdade do que em todas as propagandas da avenida. Se essa cena te emocionou, compartilhe agora, porque coragem também se multiplica quando alguém acredita. Se você acredita que a injustiça contra os mais fracos precisa ser mostrada, curta agora e compartilhe para que essa luta não passe despercebida. A manhã seguinte trouxe um sol duro, sem piedade. Mateus ajeitou a toalha na calçada de novo. Colocou sobre ela as pulseiras que tinha conseguido fazer durante a noite. Cada nó apertado como se fosse um pedido silencioso. Tomás estava ao lado, ajudando a organizar as peças, orgulhoso, como se aquele pano fosse vitrine de joalheria. O pai respirou fundo, engolindo o cansaço, e começou. Pulseirinha da sorte, feita à mão. Baratinha, moça. Passaram homens de terno, mulheres de bolsa elegante, todos desviando o olhar como quem não enxerga a fome. Mateus resistia, insistia, com a voz cansada, mas firme. De repente, 2 homens de colete se aproximaram. Licença? Eu não tenho. É só um trabalho para alimentar meu filho. Aqui não é caridade, cidadão. Quem vende sem autorização está cometendo infração. Mas são só pulseirinhas. A lei é clara. Interrompeu o fiscal, já abaixando para recolher os objetos. Tomás segurou uma das pulseiras com força. Não, é do meu pai. Ele que fez. A criança não tem culpa, Disse o outro fiscal, sem mudar a expressão. Vamos, entrega. Mateus tentou argumentar, o suor frio escorrendo pela nuca. Por favor, não levem. É tudo que eu tenho. Hoje a gente não tem nem o que jantar. Os homens não se comoveram. Recolheram uma a uma as peças como quem arrasta sacos de lixo. O coração de Mateus parecia despencar junto de cada fio levado. Tomás chorava, abraçando o braço do pai. Pai, eles não podem. Filho, calma. Mas a voz dele tremia, quase se quebrando. Os transeuntes passavam. Alguns olhavam rápido, outros fingiam não ver. Uma mulher murmurou: é lei, fazer o quê? E foi embora. Quando o último bracelete sumiu na sacola do fiscal, o silêncio pesou como pedra. Mateus ainda tentou. Deixa pelo menos esse. Mostrou o que estava no pulso do menino. Esse é lembrança. O fiscal hesitou um segundo, mas apenas virou as costas. Da próxima vez procure emprego de verdade. E se afastaram. Mateus ficou parado, mãos vazias, a toalha limpa demais, sem nada em cima. Tomás enxugava as lágrimas com a manga suja, soluçando. O pai se ajoelhou diante dele, o corpo todo pesado, e abraçou o menino. Eu sinto muito, meu filho. Não precisa, pai. Eu ainda acredito em você, respondeu Tomás, a voz fraca, mas firme como promessa.
Naquele abraço apertado, no meio da rua que ignorava sua dor, Mateus encontrou força para não desmoronar. Mas quando levantou os olhos, tudo ao redor parecia distante, frio. Se você acredita que a esperança pode nascer mesmo das mãos vazias, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas vejam até onde a coragem pode levar. A noite caiu sobre o bairro como um cobertor pesado. No quarto pequeno, Mateus acendeu a lâmpada fraca que piscava no teto e se sentou na beira do colchão. Os olhos estavam vermelhos, não só do cansaço, mas da humilhação. Ainda sentia o peso da sacola levada pelos fiscais, como se tivessem arrancado dele não só os braceletes, mas também a pouca dignidade que restava. Tomás estava encolhido no canto, com o casaco de estrela servindo de cobertor. O menino não dormia, apenas fingia. De vez em quando, olhava o pai com aqueles olhos que ainda brilhavam, mesmo na penumbra. Mateus percebeu. Forçou um sorriso e disse: "Tá tudo bem, campeão. Amanhã a gente tenta de novo." "Eles levaram tudo, pai." A voz do menino saiu pequena. "Agora a gente não tem nada. A gente tem um ao outro." Mateus respondeu puxando o filho para o colo. "E isso já é muito." O silêncio encheu o quarto. Do telhado, a água de uma goteira caía num balde de plástico, marcando o tempo. A barriga roncava, denunciando a fome que não dava trégua. Na cozinha, restava só um pouco de arroz cru no fundo de um saco. O pai pensou em cozinhar, mas desistiu. Era pouco demais para dividir. Melhor guardar para amanhã, caso conseguisse algo para completar. Tomás, sem jeito, tirou algo do bolso do casaco. Era um pequeno bracelete, feito de botões tortos e fio desfiado. "Eu escondi esse, pai", disse, com um sorriso tímido. "Para eles não levarem tudo. É o da sorte." Mateus pegou o objeto com as mãos trêmulas. O fio estava frouxo, o menino riu baixinho, encostando a cabeça no ombro do pai. "Agora a sorte fica comigo também." Do lado de fora, ouviu-se o barulho distante de sirenes e motores. A cidade seguia indiferente, cada um correndo atrás da própria vida. Dentro daquele quarto, porém, havia um pacto silencioso. Não desistir, por mais dura que fosse a luta. Mateus deitou ao lado do filho, o braço servindo de travesseiro. O corpo doía, mas a mente não parava. Pensava no amanhã, em como recomeçar, em que porta bater. O medo era grande, mas maior ainda era a necessidade. Não podia se dar ao luxo de cair. No escuro, antes de adormecer, Tomás sussurrou: "Pai, amanhã vai ser diferente. Eu sinto." Mateus apertou a mão pequena contra a sua. Não respondeu. Apenas deixou que a fé do filho fosse maior do que a dele. Se esse gesto simples de um menino te emocionou, compartilhe esta parte, porque às vezes a esperança cabe inteira num fio torto de linha. Se você acredita que o destino pode mudar em um instante, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas sintam a força dessa história. O sol da manhã entrou tímido pela janela rachada, iluminando o quarto pobre onde Mateus e Tomás dormiam ainda abraçados. A noite tinha sido longa, pesada. O pai quase não pregou os olhos, remoendo a cena dos fiscais levando o pouco que tinham. Mas ao ver o filho sorrindo no sono, sentiu que não podia se render. Levantou-se devagar, lavou o rosto com a água fria da bacia e respirou fundo, como quem renova o pacto de seguir lutando. "Vamos, campeão", chamou, balançando o ombro do menino.
Hoje a gente tenta de novo. Tomás abriu os olhos, sonolento, mas animado. O bracelete da sorte ainda estava em seu pulso. Ele levantou e mostrou ao pai. Viu? Ainda temos esse. Mateus, a cada esquina, lembranças da vergonha anterior pesavam no peito. Mas Tomás caminhava ao lado dele firme, como quem já entendia que coragem não é a ausência de medo, mas sim continuar apesar dele. Na praça, o movimento era grande. Vendedores de frutas gritavam preços, crianças corriam atrás de pombos. Mateus estendeu a toalha mais uma vez, desta vez apenas com o bracelete de Tomás no centro. O menino colocou a peça com cuidado, como se fosse relíquia. Esse é especial, anunciou. O único que restou. Mateus engoliu em seco, ergueu a voz. Pulseirinha da sorte, feita à mão. As pessoas passavam, apressadas, desviando o olhar. Alguns riam, outros fingiam não ouvir. O pai já sentia o coração encolher quando, de repente, um carro preto estacionou perto. Dele desceu uma mulher elegante, de vestido claro e óculos escuros. O salto fazia barulho firme no chão, diferente do arrastar de passos da maioria. Ela caminhava com confiança, como quem estava acostumada a ser notada. Quando passou diante da toalha, não desviou os olhos. Pelo contrário, parou. Observou aquele homem magro, suado, segurando a dignidade com as duas mãos. Olhou para o menino ao lado, peito estufado, defendendo o bracelete como um tesouro. Por que você vende isso? Perguntou, a voz firme, mas curiosa. Mateus hesitou. Podia inventar qualquer desculpa, mas a verdade saiu antes. Porque é tudo o que me resta para alimentar meu filho. Ela segurou o bracelete. Girou entre os dedos delicados. Havia visto muitas joias caras na vida, mas nenhum acessório carregava tanto peso quanto aquele fio torto. Sem discutir preço, tirou uma nota alta da bolsa e colocou na mão de Mateus. Pago 20 vezes mais. Não pela peça, mas pela coragem. Mateus olhou para o papel nas mãos, depois para o filho. Tomás sorria, os olhos cheios de esperança. Se você acredita que encontros não acontecem por acaso, compartilhe agora, porque talvez um simples olhar seja capaz de mudar um destino inteiro. Se você acredita que o orgulho pode ser inimigo da esperança, curta agora e compartilhe para que mais pessoas sintam essa luta. Mateus caminhava de volta para casa com o coração disparado. O cartão estava firme na palma da mão, como se fosse feito de fogo. Tinha medo de apertar demais e perder, medo de soltar e nunca mais encontrar. Tomás ia ao seu lado, saltitando como se o mundo tivesse acabado de mudar. Pai, você viu? Ela pagou muito, disse, quase gritando. E falou para você ligar. Mateus forçou um sorriso, mas por dentro a batalha era grande. No pequeno quarto, quando finalmente chegaram, sentou-se na beira do colchão e olhou de novo para o pedaço de papel. Um nome elegante, um número de telefone. Tão distante da sua realidade quanto as estrelas que ele via pelo buraco do telhado. Pai, liga para ela. Tomás insistiu, com a voz cheia de certeza. É a nossa chance. Ela é rica, filho. Eu sou um ninguém, murmurou Mateus, apertando o cartão contra a coxa. Essas pessoas não lembram da gente depois que viram as costas. O menino se aproximou, segurou o braço dele. Você sempre fala para eu acreditar. Agora você também tem que acreditar.
mas o orgulho doía. Mateus pensava nos olhares de desprezo que já tinha recebido, nos fiscais levando suas coisas, nas gargalhadas na calçada. Não queria parecer pidão. Não queria estender a mão mais uma vez e ser rejeitado. O coração dizia para tentar, mas a vergonha prendia seus dedos. Naquela noite, mas será que ela realmente se importava? Ou tinha sido apenas um gesto de caridade, como quem joga a esmola? A madrugada passou lenta. O estômago vazio lembrava que amanhã não haveria mais nada para cozinhar. E então, perto do amanhecer, o corpo de Tomás começou a tremer com uma tosse seca. O menino se encolheu, reclamando de dor de cabeça. Mateus correu até a cozinha, encheu um copo com a pouca água que restava e acariciou os cabelos do filho. Calma, campeão. Vai passar, disse, mas o medo latejava nos olhos. A febre subia rápido. Mateus molhou um pano e colocou na testa do menino tentando aliviar. Sentiu o desespero crescer. Não tinha dinheiro para médico, nem remédio em casa. Naquele instante, olhou para o cartão de novo. E de repente não era mais um pedaço de papel. Era talvez a única porta entre a vida e o abismo. Com as mãos trêmulas, pegou o celular velho, arranhado, quase sem bateria. Respirou fundo. Olhou para o filho que murmurava entre a febre. Pai, não desiste. Mateus fechou os olhos, reuniu coragem e discou o número. O tom de chamada ecoou pelo quarto silencioso. Cada segundo parecia um martelo batendo no peito. Quando a voz feminina atendeu do outro lado, ele engoliu seco e respondeu. Aqui é o Mateus, o homem da pulseirinha. Se você acredita que a coragem nasce quando não há mais saída, compartilhe agora e acompanhe o que vai acontecer depois dessa ligação. Se você acredita que toda grande mudança começa com um passo pequeno, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas se inspirem. Do outro lado da linha, uma voz calma e firme respondeu. Eu esperava sua ligação. Mateus engoliu seco, quase sem acreditar que ela lembrava. Desculpa incomodar. Agradeceu rápido, desligou e ficou um tempo olhando para o celular velho como se fosse uma chave de porta que nunca imaginou abrir. Tomás, ainda febril, sorriu fraco. Eu falei, pai. A sorte estava no bracelete. Na manhã seguinte, o menino acordou melhor. Ainda frágil, mas com brilho nos olhos. Vestiu o casaco de estrela e os dois seguiram de ônibus lotado até o centro da cidade. Mateus carregava o filho pela mão, como quem leva um tesouro. O prédio era imenso, de vidro, refletindo o céu. Nunca tinha pisado em lugar assim. As pessoas entravam com roupas elegantes, crachás pendurados no peito. Mateus se sentia invisível, fora de lugar, com a camisa surrada e os sapatos gastos, mas respirou fundo e entrou. Na recepção, uma moça de blazer os olhou de cima a baixo. O que desejam? Viemos falar com a dona Helena, respondeu nervoso. Ela arqueou a sobrancelha, prestes a negar, mas a voz firme ecoou atrás. Eles são meus convidados. Era a mesma mulher elegante da praça. Sem os óculos escuros, o olhar dela parecia ainda mais decidido. Levou os dois para sua sala enorme, cheia de prateleiras de livros e quadros modernos. Tomás se encolheu perto do pai, impressionado. Sente-se, Mateus, disse Helena. Eu não costumo fazer isso, mas vi em você algo que raramente encontro.
coragem para lutar mesmo quando não há nada. Ele abaixou os olhos, sem jeito. Eu só faço o que preciso pelo meu filho. E é exatamente isso que me interessa. Helena explicou que sua empresa estava prestes a lançar uma nova campanha para um produto popular: café. Precisava de ideias, mas os publicitários falavam apenas de números, gráficos e slogans frios. Ela queria algo mais humano, mas ainda não sabia como. Não espere que eu lhe dê um cargo alto. Ela sorriu, estendeu a mão. Então seja bem-vindo. Começa amanhã. Na saída, Tomás não conseguia esconder a alegria. Pai, você conseguiu! Você agora trabalha num prédio gigante! Mateus riu, ainda incrédulo. Eu consegui. Mas isso é só o começo, filho. O começo de tudo. E naquela noite, deitado no colchão pobre, ele olhava para o teto e sentia algo novo dentro de si. Não era apenas esperança. Era o peso doce da responsabilidade, misturado ao medo de fracassar outra vez. Mas pela primeira vez em muito tempo, dormiu acreditando que o amanhã podia ser diferente. Se você acredita que mesmo o menor cargo pode ser o primeiro passo para um futuro grandioso, compartilhe agora e continue acompanhando essa história. Se você acredita que cada vitória começa enfrentando a humilhação, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas não desistam diante do desprezo. O primeiro dia começou cedo. Mateus acordou antes do sol, lavou o rosto na água fria da bacia e vestiu a melhor camisa que tinha. Não era nova, nem elegante, apenas limpa. O sapato gasto brilhava um pouco graças ao óleo de cozinha que ele tinha passado na noite anterior. Tomás ajeitou o casaco de estrela, orgulhoso. Hoje é o seu grande dia, pai. No ônibus lotado, Mateus via as pessoas de terno, maquiagem impecável, celulares caros. Ele se sentia pequeno, mas tentava erguer o queixo. Afinal, não estava indo pedir esmola. Ia trabalhar. Essa palavra soava como música no peito. Ao chegar ao prédio de vidro, o coração disparou. Na recepção, entregaram-lhe um crachá simples com a palavra auxiliar. Colocou no peito com orgulho, mesmo que discreto. Logo foi encaminhado para o subsolo, onde ficavam os depósitos. A função era: olha só, o artista da pulseirinha virou carregador. Vai vender sua arte aqui também? Outros cochichavam, rindo pelas costas. Helena enlouqueceu. Trazer um pobretão pra cá. Isso vai queimar o nome da empresa. Mateus ouvia, mas não respondia. Abaixava a cabeça e continuava. Pensava em Tomás. Pensava na fome que tinha passado. Nenhuma ofensa doía mais do que o estômago vazio de um filho. Na hora do almoço, sentou-se sozinho no refeitório. A marmita de plástico trazia arroz e feijão. Simples, mas farto, pago pela empresa. Para ele parecia banquete. Cada garfada era vitória. Ainda assim, sentia os olhares o atravessando, como se não tivesse direito de estar ali. À tarde pediram que ele levasse café para uma reunião no andar de cima. Subiu com a bandeja nas mãos trêmulas. Ao entrar na sala cheia de executivos, percebeu que os olhares eram ainda mais duros. Esse é o novo auxiliar? Murmurou alguém. Pois é, a chefe anda com mania de adotar gente da rua. Outro respondeu em voz baixa, mas alta o bastante para ele ouvir.
Mateus colocou as xícaras sobre a mesa, com cuidado para não derramar. Quando ia sair, ouviu um publicitário de terno caro comentar: "O que um cara desses pode entender de campanha? No máximo sabe vender bijuteria na calçada." O coração apertou, mas ele se manteve firme. Saiu da sala em silêncio, cabeça erguida. No corredor, respirou fundo e murmurou para si mesmo: "Eles não sabem quem eu sou, mas eu vou mostrar." Naquele dia, ao voltar para casa, Tomás correu ao seu encontro. "E aí, pai? Como foi?" Mateus sorriu cansado, mas sincero. "Foi duro, filho. Mas eu tenho trabalho. E isso ninguém vai tirar da gente." Se você acredita que a dignidade nasce mesmo nos degraus mais baixos, compartilhe agora e siga acompanhando essa jornada. Se você acredita que a voz do povo é mais forte que qualquer propaganda fria, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas sintam essa verdade. Era fim de tarde quando pediram a Mateus que subisse ao andar da diretoria para deixar algumas caixas de materiais. Ele entrou na sala grande, com paredes de vidro, e percebeu que os executivos ainda estavam reunidos. Tentou ser discreto, mas as vozes altas chamaram sua atenção. "O novo café precisa de impacto", dizia um homem de gravata azul. "A embalagem é moderna, temos que destacar isso." "E o preço?", completou uma mulher elegante, mostrando gráficos no telão. "Se baixarmos em 5%, conquistamos o mercado popular." O slogan pode ser simples: novo sabor, novo preço. Objetivo direto. Mateus acomodou as caixas num canto, mas não conseguia evitar ouvir. Cada frase soava distante, fria, sem vida. Novo sabor, novo preço. Mas e o coração? Quem compraria café só porque estava escrito novo? Ele se lembrou da mãe, nos tempos em que ainda tinha família inteira em casa. O cheiro do café coado invadia a cozinha, mesmo quando não havia carne, nem sobremesa, nem nada. Era aquele aroma que segurava a tristeza. Cada xícara era um abraço. Olhou para os executivos de terno caro e sentiu uma revolta silenciosa. Nenhum deles parecia entender o que o café significava para quem vivia na pobreza. Para eles, era produto, número, porcentagem. Para o povo, era memória, aconchego, sobrevivência. Sem perceber, murmurou baixo: "Café é lembrança de casa, não só bebida." Um dos publicitários ouviu e virou-se com desdém. "Olha só, agora temos filósofo de faxina", ironizou um rapaz de blazer claro. "Vai ensinar marketing também?", zombou o outro. As risadas ecoaram pela sala. Mateus sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e saiu com passos firmes, levando a bandeja vazia. No corredor respirou fundo. As lágrimas quase vieram, mas engoliu. Não podia se quebrar ali. Pensou em Tomás, pensou na noite anterior, quando o filho acreditou nele apesar de tudo. Descendo para o depósito, repetia em voz baixa: "Café é lembrança. Eles podem rir, mas eu sei o que é verdade." Naquela noite, em casa, contou tudo ao filho. Tomás ouviu atento. Depois falou com a simplicidade que só uma criança tem: "Pai, talvez eles riam porque nunca passaram fome. Mas você sabe o que é café de verdade." Mateus sorriu fraco e abraçou o menino.
Deitou-se, mas demorou a dormir. No peito, um fogo crescia. Talvez ainda fosse cedo, mas sentia que um dia mostraria a todos que o valor das coisas não está em gráficos nem slogans vazios, e sim na memória e no coração de quem as vive. Se você acredita que só quem sente na pele pode falar a verdade, compartilhe agora e continue acompanhando essa história. Se você acredita que a inveja sempre persegue quem carrega a verdade, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas enxerguem como nascem os conflitos. Nos dias seguintes, a frase de Mateus ecoava pelos corredores. Café é lembrança de casa. Os executivos tinham rido, mas Helena, a dona da empresa, havia ficado pensativa. Mateus percebeu. Nos encontros casuais, ela olhava para ele de maneira diferente, como se aquelas palavras tivessem deixado marca. Isso não passou despercebido pelos colegas. No depósito, onde ele carregava caixas, começaram as provocações. E aí, poeta do café, já escreveu sua próxima... Se falar muito perto, ele transforma até a vassoura em metáfora. As risadas enchiam o ambiente. Mateus fingia não ouvir, mas cada palavra batia fundo. O corpo doía de carregar peso, mas mais pesado era suportar o escárnio diário. Na hora do almoço, sentado sozinho no refeitório, ouviu cochichos na mesa ao lado. A chefe tá maluca. Prestar atenção em um pobretão desses? Ela só pode estar com pena. Ou pior, deve estar usando ele de exemplo para algum jogo de imagem. Mateus abaixou a cabeça, mastigando o arroz e feijão como se fossem pedra. Lembrou do filho em casa, do casaco de estrela, do bracelete guardado como tesouro. Esse pensamento o impediu de quebrar em pedaços. Um dia, Helena desceu até o depósito. A presença dela fez todos se calarem. Mateus, quero que participe da reunião de amanhã. Ele arregalou os olhos. Eu, dona Helena? Sim. Sua visão pode ser útil. Os colegas se entreolharam, indignados. Depois que ela saiu, as piadas ficaram ainda mais venenosas. Agora o faxineiro vai dar palestra de marketing. Isso é um circo, não uma empresa. Mas quando ficou sozinho, Mateus respirou fundo. O coração batia acelerado. Não sabia o que Helena esperava, mas sentia que aquela era a oportunidade pela qual tinha rezado tantas noites. Em casa, contou a novidade para Tomás. O menino pulou de alegria. Eu sabia, pai. Você vai mostrar para eles que sabe das coisas. Calma, campeão. Eu não tenho estudo. Não sei falar como eles. Mas você tem verdade, disse o filho, olhando firme. E a verdade é mais forte que qualquer palavra difícil. Naquela noite, Mateus ficou acordado até tarde, tentando organizar as ideias. Lembrou do cheiro de café da infância, das manhãs em que a família se reunia. Helena estava arriscando sua reputação. E se aquele homem simples errasse? Para eles, seria o fim de uma farsa. Para Mateus, seria apenas mais uma prova de que o mundo ainda não aceitava que a verdade viesse de baixo. Se você acredita que a inveja não pode calar quem carrega coragem, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a simplicidade pode derrubar qualquer arrogância, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas descubram a força da verdade. O dia da reunião chegou. Mateus acordou antes do sol. Lavou o rosto com água fria e vestiu a mesma camisa limpa de sempre. O crachá no peito parecia pesar o dobro. Tomás o acompanhou até a porta, orgulhoso.
Vai lá, pai. Mostra quem você é. No ônibus, o coração batia acelerado. Ele repetia em silêncio as lembranças que queria contar. Não eram frases de efeito, nem slogans. Eram memórias de vida. Sabia que não tinha estudo, mas tinha verdade. E isso era tudo o que carregava. Na sala de reuniões, o clima era pesado. Executivos alinhavam papéis, ajeitavam gravatas, cochichavam. Quando Mateus entrou, os olhares se fixaram nele como flechas. Alguns riram de canto, outros franziram o nariz. Para eles, um auxiliar de depósito não tinha lugar ali. Helena, sentada à cabeceira da mesa, ergueu a mão. Silêncio. Quero que todos ouçam. Mateus, sente-se. Ele respirou fundo. Sentou-se na cadeira dura e apoiou as mãos calejadas sobre a mesa brilhante. Podia ver o reflexo do próprio rosto cansado, mas também determinado. Eu não sei falar bonito como vocês. Começou, com a voz firme, mas humilde. Mas sei o que é café de verdade. Era a lembrança de que a gente ainda podia acreditar. Um silêncio desconfortável tomou a sala. Alguns desviaram o olhar, outros fingiam anotar. Mas havia algo diferente no ar. Vocês falam de preço, de embalagem, de slogan. Mateus prosseguiu. Mas o povo não compra só por isso. Eles compram o que sentem. Se o café lembrar da casa deles, se tocar a memória de família, eles vão escolher esse, mesmo que custe um pouco mais. As últimas palavras ficaram suspensas no ar. Até os que zombavam mantiveram-se calados. Helena sorriu discretamente, confirmando que não estava enganada. É isso que eu queria ouvir, disse ela. Uma visão humana. Os executivos se entreolharam, incomodados. Para eles era inconcebível que uma lição tão simples viesse de um homem pobre, sem diploma. Mas a semente estava plantada. Mateus saiu da sala com o coração acelerado. Não sabia se havia convencido todos, mas tinha dito o que precisava. Sentia orgulho de não ter se calado, de ter falado com a voz de quem realmente conhecia a vida dura. Naquela noite contou tudo a Tomás. O menino ouviu atento, os olhos brilhando. Eu sabia, pai. O café deles não tem alma, mas o seu tem. Mateus abraçou o filho com força. Pela primeira vez sentiu que talvez tivesse um lugar onde sua voz pudesse ecoar de verdade. Se você acredita que a simplicidade é a chave para tocar corações, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a arrogância sempre cai diante da verdade, curta agora e compartilhe esta parte, para que mais pessoas enxerguem como a vida cobra a falta de humildade. Apesar das palavras de Mateus terem tocado alguns, a reunião terminou em tensão. Muitos executivos não aceitavam a ideia de ouvir alguém sem estudo. Assim que ele saiu da sala, começaram as críticas. Isso é... Mas, dentro dela, a voz de Mateus continuava ecoando. Na semana seguinte, a campanha oficial foi lançada. Outdoors espalhados pela cidade mostravam a nova embalagem. Cores fortes, slogan vazio. Novo sabor, novo preço. Comerciais na TV repetiam a mesma fórmula. Os executivos comemoravam antecipadamente, acreditando no sucesso inevitável. Mas nas ruas a reação foi diferente. No mercado, Dona Marta, aposentada, olhou a propaganda na TV do caixa e comentou: Novo sabor?
Parece igual a todos. Um rapaz no ônibus murmurou. Mais um café igual, só que com propaganda cara. As vendas começaram mornas. Passaram-se dias, depois semanas. O estoque nos depósitos não diminuía como esperavam. A cada relatório, a frustração aumentava. Mateus observava de longe. Continuava carregando caixas, limpando corredores, servindo café nas salas. Mas percebia o clima pesado. Cochichos nos corredores, olhares tensos. Os mesmos que riram dele, agora não tinham certeza de nada. Numa noite, ao voltar para casa, encontrou Tomás esperando na janela, o casaco de estrela nos ombros. Pai, e a campanha do café? Tá dando certo? Mateus suspirou. Não do jeito que eles queriam, filho. As pessoas não sentiram nada. O menino franziu a testa. É porque eles não ouviram você. Café é cheiro de casa. Você me disse isso. Mateus sorriu, acariciou o cabelo do filho e pensou: será que ainda haverá chance? Na empresa a pressão crescia. Reuniões intermináveis buscavam explicações. O preço não atraiu, reclamava um. Precisamos aumentar descontos, gritava outro. Talvez a embalagem não esteja moderna o suficiente. Helena ouvia. Guardava silêncio, mas dentro dele crescia uma certeza. A verdade pode ser ignorada, mas nunca apagada. Mais cedo ou mais tarde, ela sempre volta. Naquela noite, ao deitar no colchão ao lado de Tomás, olhou para o teto rachado e sentiu algo diferente. Não era mais apenas esperança. Era uma espécie de pressentimento. Sua hora ainda estava por vir. Se você acredita que a verdade pode ser adiada, mas nunca destruída, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas sintam como a coragem pode mudar destinos. As semanas de campanha fria deixaram marcas profundas na empresa. O estoque de café encalhado ocupava depósitos inteiros. Os relatórios chegavam à mesa de Helena como socos: queda nas vendas, perda de espaço no mercado, reclamações de distribuidores. A diretoria estava em pânico. Numa reunião tensa, um executivo bateu na mesa. Precisamos cortar custos, gritou. Essa linha é um fracasso. Outro completou. Ou cancelamos de vez e assumimos o prejuízo. Helena ouviu, mas não respondeu de imediato. Enquanto todos falavam de números, na mente dela ecoava uma voz simples, que não saía do coração. Café é lembrança de casa. No fim da reunião, levantou-se e disse com firmeza: vamos fazer um teste. Uma campanha pequena, em bairros populares. Quero ver o resultado. Os executivos riram. Vai gastar mais dinheiro com poesia barata? A empresa não é ONG, Helena. Mas ela não recuou. Eu assumo a responsabilidade. No dia seguinte, chamou Mateus à sua sala. Ele entrou tímido, o crachá simples no peito, as mãos calejadas segurando o boné. Mateus, quero sua ajuda, disse Helena. Vamos lançar uma campanha menor, só em alguns lugares. E quero que ela seja baseada no que você me falou. Ele arregalou os olhos. Eu? Mateus respirou fundo, lembrando-se da mãe, da cozinha simples, do cheiro que aquecia até os dias de miséria. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ele assentiu. Eu posso tentar. Dias depois, cartazes simples apareceram nos bairros populares. Nada de slogans frios. Apenas uma frase. Café que lembra de casa.
A imagem era uma mesa simples, com pão, xícara de esmalte e uma família sorrindo. No primeiro sábado, Mateus foi convidado a estar numa feira comunitária, falando com as pessoas. Estava nervoso, mas quando olhou para os rostos simples, mães, pais, trabalhadores, sentiu-se em casa. Esse café não é só bebida, disse, mostrando a embalagem. É cheiro de infância. É memória de família. É como o abraço de mãe logo cedo. As pessoas se emocionaram. Uma senhora chorou baixinho. Um homem comprou 2 embalagens e disse: "Faz tempo que não sinto minha mãe aqui." Hoje senti. Mateus voltou para casa com lágrimas nos olhos. Contou tudo a Tomás, que sorriu orgulhoso. "Eu sabia, pai. O povo entende você porque você fala como eles." Na segunda-feira, os relatórios começaram a chegar. Em cada ponto de venda onde a campanha foi testada, as vendas dobraram. No boca a boca, as pessoas elogiavam. O slogan simples estava sendo repetido nas ruas. Helena mostrou os números à diretoria. Essa é a prova. Não são só gráficos. É sentimento. É verdade. Mateus, lá embaixo no depósito, ouvia os cochichos mudarem de tom. Já não riam. Agora sussurravam com medo. O homem que eles chamaram de auxiliar tinha feito o impossível. Transformar um produto esquecido em esperança. Se você acredita que a verdade do coração pode derrotar qualquer arrogância, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Os relatórios mostravam números que ninguém podia negar. Onde a frase "café que lembra de casa" aparecia, as vendas disparavam. O povo comentava, compartilhava histórias, mandava fotos de mesas simples com o café no centro. Nos corredores, os executivos tentavam disfarçar o constrangimento, mas nos olhares havia algo além da vergonha. Havia raiva. "Isso é sorte de principiante", murmurou um, passando rápido. "Ele não entende nada de mercado, só deu sorte", disse outro, com a voz carregada de veneno. No depósito, onde Mateus ainda carregava caixas, as provocações voltaram, mas em tom diferente. Já não eram risadas abertas, e sim cochichos pesados, carregados de inveja. "Acha que vai virar diretor agora, só porque falou bonito? Helena tá cega. Esse cara vai afundar a empresa." Mateus fingia não ouvir, mas por dentro sentia o peso. Não queria ser motivo de ódio. Só queria trabalhar, dar ao filho um futuro digno. Um dia, foi chamado às pressas para levar documentos a uma reunião. Ao entrar na sala, percebeu o clima hostil. Helena falava com firmeza, defendendo a continuidade da campanha baseada na emoção. Mas os outros batiam de frente. "Está arriscando a reputação da empresa com um slogan ridículo", gritou um diretor. "Acha certo confiar em ideias de alguém que nem diploma tem?", completou outro. Mateus sentiu os olhares caírem sobre si como lâminas. Não sabia onde enfiar as mãos. Queria desaparecer, mas Helena levantou a voz. "Eu confio nele, porque ele fala com a alma, e é isso que o povo entende." As palavras dela ecoaram, mas aumentaram o rancor dos colegas. Naquela noite, Mateus voltou para casa exausto. Tomás o esperava na janela, o casaco de estrela ainda no corpo. "Pai, por que você está triste? A campanha não deu certo?" "Deu sim, filho. Mas quando a gente vence, sempre tem quem queira derrubar." Talvez estivesse aprendendo mais com aquele menino do que em toda a vida. Enquanto isso, no escritório elegante, alguns executivos tramavam. "Vamos provar que ele não passa de farsante. Se essa campanha der errado em escala grande,
Ele e Helena caem juntos. E vamos cuidar para que isso aconteça. No escuro de um corredor vazio, planos de sabotagem começavam a nascer. E Mateus, sem imaginar o tamanho da tempestade que vinha, dormia agarrado ao filho, acreditando apenas que tinha falado a verdade. Se você acredita que a inveja nunca vence quem tem a verdade do coração, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a injustiça tenta sempre calar os mais fracos, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas entendam o peso da perseguição. Os dias seguintes foram de tensão. O sucesso da campanha piloto animava os distribuidores e despertava a curiosidade da imprensa. Mas dentro da empresa o clima se tornava cada vez mais pesado. Mateus notava os olhares desconfiados, cochichos interrompidos quando ele passava, papéis escondidos às pressas sobre a mesa. Uma manhã, ao chegar ao depósito, encontrou sua gaveta aberta. Dentro, onde guardava algumas anotações rabiscadas à noite sobre frases e lembranças que poderiam servir para a campanha, não havia mais nada. Os papéis tinham sumido. O coração acelerou. Sentiu a boca seca. Horas depois, durante uma reunião, um executivo exibiu exatamente aquelas frases, mas deturpadas, ridicularizadas. Vejam só o tipo de coisa que estamos deixando entrar aqui, disse jogando as folhas sobre a mesa. Café é abraço da manhã, café é cheiro de mãe. Isso é infantil, é ridículo. Mateus ficou gelado. Reconheceu sua letra. Tentou falar, mas as vozes o abafaram. Essas ideias estão circulando como se fossem da empresa. O silêncio da sala pesava como pedra. Mateus abriu a boca, mas a vergonha e o choque o impediram de responder de imediato. Foi Helena quem ergueu a voz. Chega! Eu pedi a Mateus que anotasse ideias. Isso não é roubo, é colaboração. Mas os executivos não se deram por vencidos. Colaboração? Isso é prova de que não tem nada a oferecer de profissional. Estamos arriscando a reputação da marca. Helena, você está apostando alto demais em alguém sem preparo. Mateus saiu da sala com a cabeça baixa, sentindo os olhares como punhais. No corredor, apoiou-se na parede para respirar. Dentro dele, a revolta crescia. Não por si, mas por Tomás. Não podia deixar o filho pagar o preço de sua humilhação. Naquela noite, em casa, contou o que tinha acontecido. Tomás ouviu, os olhos marejados, mas não se abalou. Pai, se eles pegaram suas palavras, é porque eram boas. Mas estão usando contra mim, filho. Então mostra que é seu. Mostra do seu jeito. Ninguém pode tirar isso de você. Mateus ficou em silêncio, olhando o bracelete da sorte ainda preso ao pulso do menino. Percebeu que, apesar da injustiça, ainda tinha algo que os outros não possuíam. Verdade. Enquanto isso, nos escritórios luxuosos, a conspiração se intensificava. Vamos expor ele na próxima reunião. Deixar claro que não passa de um farsante. Quando cair, vai levar Helena junto. Mateus não sabia, mas estava prestes a enfrentar a prova mais dura desde que entrara na empresa. A batalha não seria apenas contra a pobreza, mas contra a mentira organizada daqueles que não aceitavam ser derrotados pela simplicidade de um homem pobre. Se você acredita que a verdade sempre encontra forma de brilhar, mesmo quando tentam escondê-la, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a verdade precisa ser defendida mesmo quando todos estão contra você, presença obrigatória. Mateus leu o bilhete preso à porta do depósito e sentiu o estômago embrulhar. Já sabia do que se tratava.
Os cochichos, os olhares, os papéis roubados, tudo apontava para aquele momento. A armadilha estava montada. Às 3 da tarde subiu ao andar da diretoria. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O corredor brilhava, mas o coração dele estava mergulhado em sombra. Ao entrar na sala, encontrou todos reunidos, diretores, executivos e Helena à cabeceira da mesa. O ar estava carregado. Um dos homens começou sem rodeios. Estamos aqui para discutir a conduta do auxiliar Mateus. Palavras como incompetência, plágio e improvisação perigosa foram jogadas contra ele como pedras. Jogaram as folhas rabiscadas sobre a mesa, exibiram números frios, distorceram fatos. Isso é prova de que ele não tem preparo. Está brincando com a imagem da empresa, disse um. Sugiro sua imediata demissão, completou outro. Mateus permaneceu calado, olhando para as mãos calejadas apoiadas na mesa. As veias saltavam. O suor frio escorria pela nuca. Tudo nele gritava para fugir, para voltar ao silêncio da pobreza, onde pelo menos ninguém esperava nada dele. Mas então pensou em Tomás. Pensou no filho, dizendo: mostra que é seu. Respirou fundo, levantou-se devagar. A voz saiu firme, ainda que embargada. Essas palavras são minhas, sim. São minhas porque vêm da minha vida. Eu não tenho diploma, não tenho roupas caras. Tenho apenas lembranças de um menino pobre, sentado numa mesa simples, sentindo o cheiro de café que minha mãe passava mesmo quando não havia nada mais para comer. A sala ficou em silêncio. Alguns riram de nervoso, outros desviaram os olhos. Mas Mateus continuou. Vocês podem chamar de poesia barata. Para Helena o observava com um olhar intenso, como se confirmasse o que já sabia. Um executivo tentou reagir. Palavras bonitas não vendem café. Mateus encarou-o pela primeira vez com firmeza. Não vendem se forem falsas, mas as minhas são verdadeiras. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer aplauso. Mateus sentou-se de novo, o coração batendo como tambor. Sabia que a batalha não estava vencida, mas tinha feito o que precisava. Não deixar a sua voz ser enterrada pela mentira. Ao sair da sala, respirou fundo. Sentia-se pequeno diante da grandiosidade da empresa, mas dentro dele algo crescia. A certeza de que mesmo sozinho contra todos, ainda podia lutar. Se você acredita que levantar a voz pela verdade é mais poderoso que qualquer acusação, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a verdade do coração precisa ser mostrada diante de todos, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas sintam essa força. Depois da reunião, o clima na empresa ficou ainda mais pesado. Mateus sentia os olhares atravessando seu corpo como facas. Alguns riam baixinho quando ele passava pelos corredores. Outros apenas sussurravam, mas era impossível não perceber. Ele havia ousado enfrentar todos, e agora estava marcado. Naquela noite, em casa, Tomás percebeu o peso nos ombros do pai. O que aconteceu, pai? Mateus suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eles disseram que eu invento, que eu sou um farsante. Tomás aproximou-se, firme como nunca. Então mostra para eles. Faz na frente de todo mundo. Mostra que é você quem cria. As palavras do menino ficaram martelando na mente de Mateus. Mostrar. Mas como? Ele não tinha telas gigantes, nem gráficos de computador. Só tinha as próprias mãos, as lembranças e a coragem. 2 dias depois, haveria uma feira comunitária patrocinada pela empresa. Seria a chance de apresentar o café ao público de forma direta. Helena percebeu: querem sua queda, Mateus. Mas se você tiver coragem de mostrar quem é, esse pode ser o seu momento. O que devo fazer?
perguntou ansioso. Seja você mesmo. O povo entende a verdade. O dia chegou. A praça estava cheia. Barracas de comida, crianças correndo, famílias inteiras aproveitando o evento. Num canto, o estande da empresa exibia o café em embalagens brilhantes. Os executivos estavam lá, rostos sérios, esperando ansiosos para vê-lo fracassar. Mateus subiu ao pequeno palco improvisado. O coração parecia querer escapar do peito. Tomás, na primeira fila, levantou o braço com o bracelete da sorte sorrindo confiante. Aquilo deu força. Respirou fundo e começou. Boa tarde. Eu não sou publicitário. Não sou homem de gravata. Eu sou só Mateus, pai do Tomás. E quero contar por que esse café é especial. Pegou uma mesa simples, colocou uma toalha gasta, uma xícara de esmalte e começou a coar o café ali mesmo com filtro de pano. O cheiro se espalhou pela praça, despertando memórias escondidas em cada rosto. Quando eu era menino, minha mãe passava café cedo, mesmo quando não havia quase nada para comer. O cheiro enchia a casa. Esse aroma era abraço, era esperança. Café não é só bebida. Café é lembrança de casa. O silêncio tomou conta do lugar. Algumas pessoas enxugaram lágrimas discretas. Uma senhora comentou em voz alta. É verdade. O cheiro do café lembra minha mãe. Mateus terminou, serviu algumas xícaras ao público. As pessoas provaram, sorriram emocionadas. Um coro espontâneo começou. Café que lembra de casa. Café que lembra de casa. Os executivos se entreolharam, desconfortáveis. Helena observava satisfeita. A simplicidade havia vencido a frieza. Naquele instante, Mateus não era mais. Se você acredita que quando o povo fala, até os poderosos precisam ouvir, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas vejam a força da verdade coletiva. O impacto da feira comunitária foi imediato. No dia seguinte, vídeos de Mateus coando café no pano e falando da mãe circularam pelas redes sociais. Comentários se multiplicavam. Esse homem falou tudo o que eu sentia. Finalmente alguém entende que café é lembrança, não só produto. Chorei lembrando da minha avó. A hashtag Café que lembra de casa se espalhou rápido. Famílias postavam fotos de suas mesas simples, com xícaras esmaltadas, pães amanhecidos, abraços sinceros. O slogan criado por Mateus já não pertencia à empresa, era do povo. Nos mercados populares, as vendas dispararam. O café desaparecia das prateleiras em questão de horas. Distribuidores ligavam sem parar, pedindo mais lotes. Pela primeira vez em anos, a empresa ganhava não só números, mas carinho verdadeiro dos consumidores. Mas dentro dos escritórios de vidro, o clima era outro. Os executivos que antes riam, agora se mordiam de raiva. Não podemos deixar que a imagem da empresa fique na mão de um auxiliar, disse um deles, quase gritando. Isso está virando um circo. As pessoas falam mais do homem do que do produto. Precisamos retomar o controle antes que seja tarde demais. Helena mantinha a postura firme. O que importa é que as vendas subiram. E isso aconteceu porque Mateus trouxe verdade. As palavras dela só aumentavam a fúria dos colegas. A inveja corria pelos corredores como veneno. Enquanto isso, no depósito, Mateus ainda carregava caixas. Mas agora, quando passava pelos funcionários mais humildes, ouvia murmúrios diferentes. É ele, o homem do café. Vi você no vídeo, cara.
Me lembrou do meu pai. Obrigado. Mateus, pai, olha só. Um monte de gente dizendo que você fez eles lembrarem da família. Mateus abraçava o filho com lágrimas nos olhos. Viu, campeão? Não riram à toa. A gente conseguiu. Mas ele não sabia que nos escritórios fechados, um novo plano estava sendo traçado. Os executivos mais poderosos se uniram em segredo. Vamos sabotar os números. Fazer parecer que o sucesso não passa de manipulação. Se conseguirmos provar que ele exagerou, perde a credibilidade. E quando ele cair, Helena cai junto. Naquela noite, enquanto Mateus adormecia no colchão gasto, sentindo o calor do filho ao seu lado, os inimigos afinavam suas armas invisíveis. O povo estava do lado dele. Mas dentro da empresa, o cerco se fechava cada vez mais. Ele ainda não sabia, mas a batalha mais dura estava prestes a começar. Provar que a verdade não era apenas emoção passageira, e sim raiz profunda que ninguém poderia arrancar. Se você acredita que nenhuma sabotagem pode vencer a força do povo unido, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a mentira pode até se espalhar rápido, mas nunca vence a verdade, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas enxerguem a força da justiça. A sala de reuniões estava lotada. Executivos com pastas nas mãos e gráficos projetados na parede. O clima era pesado. Mateus, chamado às pressas, entrou sem entender o motivo. Sentou-se no canto, sentindo os olhares como lâminas. Um dos diretores levantou-se com expressão dura. Temos aqui um problema grave. Apontou para os números no telão. As vendas que supostamente cresceram não passam de manipulação. Mateus franziu a testa, confuso. Outro executivo continuou. Recebemos denúncias de que dados foram adulterados. E coincidência ou não, tudo isso começou depois que certas ideias populares foram introduzidas. O nome dele não foi dito de imediato. Ninguém aqui é ingênuo, respondeu outro. Um auxiliar sem formação não poderia ter causado esse impacto, só pode ter forjado. Helena tentou intervir. Isso é absurdo. Não há provas de fraude. Os relatórios vieram de distribuidores independentes. Mas os inimigos já tinham preparado suas armadilhas. Exibiram planilhas com alterações suspeitas, documentos adulterados. Tudo cuidadosamente montado para incriminá-lo. Aí está, disse um executivo com sorriso frio. Essa é a prova. Mateus sentiu o chão sumir. Olhou para as mãos calejadas, para o crachá no peito. Tinha trabalhado com honestidade, dado apenas suas palavras. Nunca encostara em números. Mas a mentira era tão bem construída que até ele, por um instante, duvidou de si mesmo. Eu não sei mexer nesses relatórios, disse desesperado. Tudo o que falei veio do meu coração. Corações não pagam contas, Mateus, respondeu secamente um diretor. Você é um farsante. O silêncio caiu. Helena ergueu a voz. Chega. Se alguém aqui tem culpa, não é Mateus. Ele não tem acesso a esses sistemas. Isso é armação. Mas as palavras dela ecoaram em vão. Muitos já estavam decididos a derrubá-lo, custasse o que custasse. Naquela noite, Mateus voltou para casa destruído. Tomás correu para abraçá-lo, mas sentiu o corpo do pai tremer. O que foi, pai? Mateus caiu de joelhos, segurou o rosto do filho com as duas mãos. Eles dizem que eu sou mentiroso, filho, que inventei tudo. Mas você não mentiu, gritou o menino, os olhos cheios de lágrimas. Você só falou a verdade. Mateus respirou fundo, enxugou o rosto com a manga. O olhar de Tomás era como um farol. Então eu vou provar. Se eles querem verdade, vou mostrar diante de todos. E naquela noite,
sentado à mesa pobre com uma vela acesa, começou a planejar. Se você acredita que nenhuma mentira resiste quando a verdade é mostrada, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a coragem nasce quando já não há mais saída, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas sintam essa força. O aviso circulou rápido. Reunião pública com todos os executivos, funcionários e alguns convidados externos. Seria o julgamento final sobre a campanha do café e sobre Mateus. No depósito, ao receber a convocação, ele sentiu o corpo gelar. Mas dessa vez, não havia espaço para recuar. Na noite anterior, ficou sentado ao lado de Tomás, à luz fraca da vela. O menino, com o casaco de estrela, olhava firme para o pai. Você vai vencer, pai. Só mostra quem você é. Mateus sorriu cansado, mas determinado. Eu não tenho nada além da verdade, filho. Mas talvez seja o bastante. O dia chegou. O auditório estava lotado. Executivos alinhados em seus ternos, funcionários curiosos, jornalistas convidados para cobrir o evento. Mateus entrou com passos firmes, mas o coração batia como tambor. A cada passo, lembrava-se da infância pobre, das noites de fome, do cheiro de café que mantinha sua família unida. Um dos diretores abriu a reunião. Estamos aqui para avaliar a responsabilidade de Mateus nos supostos danos à imagem da empresa, disse com voz dura. Ele será ouvido agora. Mateus levantou-se devagar, caminhou até a frente. O microfone parecia um gigante diante dele. Por alguns segundos, o silêncio pesou. Depois, respirou fundo e começou. Eu sou Mateus. Não tenho diploma, não tenho terno caro. Tenho apenas minhas mãos e minhas memórias. O murmúrio correu pela plateia, mas ele continuou. Disseram que eu fraudei números, mas eu mal sei mexer em planilhas. O que vou mostrar do jeito que aprendi em casa. Pegou água quente, despejou sobre o pó no coador de pano. O aroma do café fresco se espalhou pelo auditório. Alguns fecharam os olhos, como se fossem transportados para a cozinha da própria infância. Esse cheiro, disse Mateus, a voz firme. É o que me fazia acreditar que a vida podia ser melhor, mesmo quando não havia nada na mesa além de pão duro. O café não é só líquido. É memória. É abraço. É esperança. O silêncio tomou conta. Até os executivos mais duros ficaram sem palavras. Helena, na primeira fila, observava com orgulho. Tomás, ao fundo, sorria emocionado. Mateus serviu algumas xícaras aos presentes. Uma senhora da plateia, convidada especial, levou a bebida à boca e chorou. Lembra da minha mãe, murmurou. As lágrimas se espalharam discretamente entre outros. Aquele café simples havia feito o que nenhum gráfico conseguiu: tocar o coração. Mateus ergueu a voz pela última vez. Podem me chamar de pobre, de auxiliar, de ninguém. Mas a verdade não precisa de título. A verdade se prova sozinha. Se você acredita que a verdade, quando mostrada com coragem, cala até os mais poderosos, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que o povo sempre reconhece a verdade quando ela é mostrada sem máscaras, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas sintam essa vitória. O cheiro do café ainda pairava no auditório quando o silêncio foi quebrado por aplausos tímidos. Primeiro vieram de funcionários simples, aqueles que todos os dias dividiam o elevador com Mateus sem nem olhar em seu rosto. Depois, outros se juntaram. Em poucos segundos,
o lugar inteiro ecoava em palmas. Os executivos se entreolharam, incomodados. Não esperavam aquela reação. Um deles tentou conter a multidão. "Isso não prova nada!" gritou, mas sua voz foi abafada pelo... Um jornalista levantou-se e falou alto. "Esse homem falou mais sobre café em 5 minutos do que toda a propaganda milionária que vocês lançaram. Essa é a história que o povo quer ouvir." As câmeras registraram cada detalhe. No mesmo dia, as imagens de Mateus preparando o café no coador de pano se espalharam pela televisão e pelas redes sociais. Manchetes surgiram. Auxiliar pobre emociona a plateia ao falar de café como lembrança de casa. Nos mercados, as vendas dispararam ainda mais. Famílias compravam o café repetindo a frase como um mantra. "Esse é o café que lembra da nossa casa." Dentro da empresa, a diretoria se viu encurralada. Não havia como negar. O público estava do lado de Mateus. A cada crítica contra ele, surgia uma onda maior de apoio popular. Helena aproveitou o momento. Convocou nova reunião e falou com firmeza. "Vocês podem não gostar, mas não podem negar. Mateus trouxe à nossa marca algo que nenhum de nós conseguiu: alma." Os executivos, pressionados pelos números e pela opinião pública, tiveram que ceder. "Talvez", disse um deles contrariado, "haja espaço para explorar essa linha emocional." "Não explorar", corrigiu Helena. "Respeitar. Essa é a diferença." Enquanto isso, no depósito, Mateus recebia abraços de colegas humildes. "Vi você na TV, cara. Você falou por todos nós. Obrigado por mostrar que a gente também importa." Ele sorria tímido, mas o coração transbordava. À noite, em casa, Tomás pulava de alegria. "Pai, você venceu! Agora todo mundo sabe a verdade." Mateus abraçou o filho com força, as lágrimas caindo sem vergonha. "Vencemos juntos, campeão. Foi a sua fé que me trouxe até aqui." Mas sabia que a luta não estava totalmente ganha. Ainda havia olhares de ódio nos corredores. Ainda havia gente esperando o momento certo para... Naquela noite, ao olhar para o céu pela janela quebrada, Mateus sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque a verdade tinha vencido o primeiro round. E isso ninguém poderia apagar. Se você acredita que quando a verdade encontra eco no coração do povo, nenhuma mentira consegue resistir, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que a confiança verdadeira pode transformar vidas, curta agora e compartilhe esta parte para que mais pessoas vejam até onde a coragem pode levar. A repercussão da apresentação de Mateus não parava de crescer. Em poucos dias, ele já não era apenas o auxiliar da empresa. Era o homem simples que tinha emocionado o povo com sua verdade. Nas redes sociais, sua imagem era compartilhada com frases de apoio. Nos mercados, consumidores pediam o café pelo nome do slogan que ele havia criado. Dentro da empresa, porém, a tensão continuava. Alguns executivos se calaram diante da força popular, mas a maioria ainda o olhava com desdém. Mateus sabia que, apesar do reconhecimento, continuava sendo visto como intruso. Só uma pessoa o tratava diferente: Helena. Na manhã de segunda-feira, ela o chamou para sua sala. Ele entrou tímido como sempre, o crachá simples pendurado no peito e as mãos marcadas de calo. "Sente-se, Mateus", disse ela com um sorriso firme.
Ele obedeceu, inquieto. Helena apoiou os cotovelos sobre a mesa e falou sem rodeios. Você provou algo que ninguém aqui acreditava possível. Mostrou que a emoção é mais forte do que qualquer número frio. Mateus baixou os olhos. Eu só falei da minha vida, dona Helena. E é exatamente por isso que funcionou. Ela se inclinou um pouco mais. Quero que saiba. Tem minha confiança. E não só como auxiliar. Um homem que até semanas atrás mal conseguia vender pulseiras na calçada, agora recebia a confiança da mulher mais poderosa que já conhecera. Mas eu não sei nada de estratégia, nem de mercado, disse inseguro. Helena sorriu. O que você sabe é muito mais valioso. Você conhece o coração do povo. Isso não se aprende em nenhuma faculdade. Um silêncio carregado pairou na sala. Mateus a olhou nos olhos e percebeu algo além da confiança profissional. Havia admiração. Havia respeito. Talvez até algo mais, escondido sob a firmeza do olhar dela. Na saída, cruzou com colegas no corredor. Alguns desviaram os olhos, outros torceram a boca. Mas Mateus caminhava de cabeça erguida. Pela primeira vez, sentiu que não precisava se esconder. À noite, contou tudo a Tomás. O menino, cheio de entusiasmo, disse: Pai, eu sabia! Ela confia em você. Agora você nunca mais vai ser invisível. Mateus o abraçou emocionado. Não é por mim, filho. É por nós dois. É por todas as vezes que a gente passou fome e não desistiu. Naquele mesmo dia, jornais publicaram matérias destacando não só a campanha de sucesso, mas a história por trás dela. A imagem de Mateus com o coador de pano virou símbolo de autenticidade. E Helena, em entrevista, declarou em rede nacional: a força dessa empresa não está apenas nos executivos, mas na verdade que vem das ruas. E Mateus é prova viva disso. Para ele, ouvir seu nome na boca da mulher mais poderosa que já conhecera foi como sentir o mundo abrir uma porta que sempre esteve trancada. E pela primeira vez, teve coragem de acreditar que talvez estivesse pronto não apenas para lutar, mas também para ser amado. Se você acredita que quando alguém enxerga seu valor de verdade, sua vida nunca mais é a mesma, compartilhe agora e continue acompanhando essa jornada. Se você acredita que até os fios mais frágeis podem unir destinos, curta agora e compartilhe esta parte, para que mais meses se passaram desde o dia em que Mateus mostrou ao mundo que café era mais do que bebida. Era lembrança, era afeto. A campanha Café que Lembra de Casa não só salvou a empresa, como a transformou em líder de mercado. As vendas subiram como nunca, e pela primeira vez, os números estavam acompanhados de algo que não cabia em gráficos: emoção. Dentro da empresa, as resistências foram diminuindo. Os executivos que antes zombavam agora eram obrigados a respeitar. Alguns ainda torciam o nariz, mas sabiam que Mateus já não era um simples auxiliar. Sua presença era símbolo de verdade. Helena, por sua vez, manteve a promessa. Deu a ele um espaço real nas reuniões, nas decisões e até no planejamento das próximas campanhas. Sempre dizia: Mateus, você não fala para vender. Você fala para tocar. É isso que o mundo precisa. A cada palavra dela, ele se sentia menos pequeno. O pobre invisível da calçada agora era ouvido em salas de vidro e respeitado até por quem antes o desprezava. Em casa a vida também mudou. O quarto pobre ainda era o mesmo, mas agora havia comida sobre a mesa todos os dias. Tomás crescia saudável, sorrindo mais, sem medo da fome. O casaco de estrela já estava pequeno, mas ele insistia em usá-lo. É o casaco da sorte, pai. Nunca vou jogar fora.
Numa noite especial, Helena foi jantar com eles. Não no restaurante luxuoso, mas na mesa simples de madeira, iluminada por uma lâmpada fraca. Ela não reclamou do ambiente, nem das paredes descascadas. Pelo contrário, disse: aqui é que está a força da vida. É daqui que nascem as histórias que emocionam. Tomás, rindo, colocou no pulso dela o velho bracelete feito de botões e fio torto. Agora a senhora também faz parte da nossa sorte. Helena sorriu emocionada. Mateus... A admiração virou amizade. A amizade virou carinho. E o carinho, amor. Não um amor fácil, mas um amor forte, como quem encontra luz depois de muito escuro. No último domingo do ano, os três estavam sentados à mesa. O cheiro de café fresco enchia o quarto. Mateus olhou para o filho e para Helena, ambos sorrindo, cada um com um bracelete no pulso. Às vezes, disse ele com a voz embargada, um simples fio não une só contas e cores, mas também destinos. Tomás abraçou o pai, Helena segurou sua mão. E por um instante, o mundo inteiro pareceu caber naquela mesa simples, onde a pobreza já não era sentença, mas lembrança de uma batalha vencida. Se você acredita que a coragem pode mudar não só uma vida, mas duas, três, e unir até corações improváveis, compartilhe agora. Porque esperança é um fio que nunca se rompe.